Dito isso, estava ouvindo o senador Girão, o senador Oriovisto, agora no gabinete, corri, por isso pedi para reabrir, se pudesse, para que eu me manifestasse. Um dia triste para a nossa democracia. O Tribunal do STF, que se diz, senador Cajuru, o mais transparente, segundo o ministro Barroso, ele apreendeu, esse é o termo que tem que ser usado, apreendeu os celulares de advogados da imprensa e de qualquer um que pôde assistir ao julgamento da denúncia, se será aceito ou não, contra o senhor Felipe Martins e outros. Foram apreendidos os celulares, ou seja, foi limitado o exercício da advocacia. Eu sou um advogado de tribuna, eu fiz a minha carreira em cima de uma tribuna, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no Superior Tribunal de Justiça Desportivo, e não é raro que os nossos assessores, como acontece aqui, enquanto a gente está na tribuna, nos envie algum feedback, né? Que fala sobre esse assunto, reforça aquele, está errada a informação. Ou seja, essa comunicação na era digital é fundamental para o exercício da advocacia plena e para a defesa do acusado, inclusive. Que democracia é essa que, excepcionalmente, numa sessão específica de julgamento no STF, não pode adentrar celulares? Que medo é esse? Como assim? Aonde está escrito? Em que norma processual? Em que norma legal isso está escrito? A gente está se acostumando a ver eles escreverem as leis que eles querem, que a eles importam. Mas existe a lei maior, que é a Constituição e a função do Senado Federal, mas a função também do Judiciário, do STF, é defender a Constituição, os direitos, as prerrogativas estão sendo violadas dos advogados, da imprensa. A imprensa não pode cobrir o julgamento, agora a exclusividade, direitos autorais da TV Justiça, que eu percebi, senador Girão, hoje ela só transmitiu em foco. O advogado da tribuna, ela não mostrou, ela sempre mostra a plateia, para não mostrar Felipe Martins. Que medo é esse? Que medo é esse que tem o STF de mostrar uma pessoa, um cidadão brasileiro que nem denunciado foi? Ainda não foi. A gente está se acostumando a isso. Aonde está a ABI? A ABI! Porque o exercício da imprensa e a sua liberdade, ela também foi censurada. Esse é o termo. Celulares apreendidos e liberdade censurada. Censurada a imprensa. O cara está lá escrevendo no bloquinho de notas e olhe lá. E alguns vão falar ainda, mas não tem censura, ele está lá. Não há essa restrição em norma processual alguma. E se isso vai virar regra ou é só realmente exclusividade desse julgamento? Exceção desse julgamento. Agora, qualquer presidente de turma em qualquer julgamento pode mandar, como fez o STF. Esse é o precedente. Mandar que os advogados e as partes e quem esteja presente sejam recolhidos seus celulares. Que democracia é essa? Que transparência de tribunal é esse? Isso está aqui aos nossos olhos, a gente está se acostumando com isso, com restrição de direitos, com precedentes, com exceções. E aí, confirma, senador Oriovisto, o que eu venho dizendo, nós vivemos um Estado judiciário de exceção no país. Senador Portinho, só me esclarece uma dúvida. Essa sessão de julgamento foi transmitida pela TV Justiça ou foi uma sessão secreta? Não, ela foi transmitida, pelo menos eu tive acesso às imagens, então, mas dessa forma, em foco nos advogados e quem tem o direito de palavra. Mas a plateia, eu vi o primeiro julgamento do primeiro bloco, você conseguia identificar quem é que estava presente? Por que não? Por que não? Mas a minha pergunta é a seguinte, quem estava em casa assistindo a TV Senado tinha que guardar o celular em outro cômodo da casa? Bom, se dependesse do STF, certamente eles fariam, né? Até porque já foi um assinte à democracia quando imputa a terceiro uma conduta que está restrita ao denunciado ou ao pretenso futuro, quem sabe, denunciado que nem vier ainda, o Felipe Martins,
Então, se um terceiro fotografasse, o filmasse, que medo é esse do STF? Está com medo de quê? Sabe que está errado. É medo. Vocês estão com medo, nós não temos medo aqui. Vocês estão com medo. E o medo está estampado na resposta do ministro Barroso a The Economist. Porque mente contra imagens. Por quê? Porque tem medo. Porque sabe que perante os olhos da lei, de quem entende o mínimo da lei, em qualquer país democrático, vai ser julgado. Essas pessoas, seus atos serão julgados. Por quê? Porque estão completamente ao arrepio da lei e da nossa Constituição. Porque estão infringindo direitos fundamentais. E nós estamos aqui fazendo o quê no Senado? Temos 32 assinaturas para o impeachment. E vamos esperar, então, que essa espada da justiça, que é a foice, recaia sobre a base do governo para aí todos assinarem? Porque isso é ideológico, é político? Não é. A Constituição é uma só. Meus colegas, da base do governo, pelo amor de Deus, a OAB, aonde está a OAB? Você sabe que o representante da OAB foi enviado para acompanhar o julgamento. Ele se submeteu também a colocar na sacolinha o celular dele. A OAB se permitiu a isso. Onde está a ABI? A OAB e a ABI são instituições do nosso país que sempre lutaram pela liberdade. Estão ausentes, omissas, cooptadas, é isso? Porque é o que parece. Aonde estão os advogados do país que se submetem, estão vendo seus colegas se submeterem a colocar na sacolinha do STF, apreendidos celulares durante o julgamento, antes do julgamento? Como é possível? Eu sou advogado, eu falo aqui não só como senador, é minha classe, o STF está destruindo a magistratura, o STF está destruindo o poder judiciário. O STF está destruindo a advocacia, está destruindo a sociedade e o país. Nos cabe aqui com 32 assinaturas, senador Girão, é dar voz a isso, para chamar a atenção, porque aqui é o parlamento aonde se fala e que nem as prerrogativas têm sido respeitadas pelo STF, mas eu não tenho medo, medo tem eles, está na cara, estampado. Tem medo do Felipe Martins, tem medo da avaliação externa do que está acontecendo aqui no país. É o Estado judiciário de exceção, na forma mais pura que poderia ter sido concebido. E nós vamos assistir até que chegue aos nossos colegas. Já estamos vendo jornalistas censurando nem a matéria sobre a CBF, o escândalo da CBF. Canais de TV puderam noticiar, jornalistas foram mandados embora. A censura está batendo às suas portas. E vocês fingindo e não atendendo, fingindo que nada está acontecendo, ABI, OAB. Meus colegas aqui do Senado, se a gente não fizer alguma coisa para pelo menos chamar a mesa, vamos chamar à mesa esses caras. Os ministros têm que vir aqui. Vamos abrir o processo de impeachment. Eu clamo que mais assinaturas venham, além das 32, porque isso não é mais político, não é mais ideológico. O STF está arruinando a magistratura, a advocacia, o país, até o futebol brasileiro. É a sociedade toda refém da caneta de um poder que se intitulou maior do que qualquer outro. Nós precisamos fazer aqui uma reforma do judiciário. Talvez não seja com essa proposição, será a partir de 2027. Precisamos de uma reforma do judiciário. Precisamos, Cajuru, debater a sua PEC e tantas outras sobre as indicações de ministros ao STF. Porque, senador Alberto Costa e outros aqui, que eventualmente podem ter lá, responder da justiça, ficam com o rabo preso, ficam com medo. E eles ligam, eles ameaçam, eles tiram da gaveta o que está guardado para a ocasião. E nós estamos assistindo a tudo isso. Chegou a hora dos homens fortes, dos valentes e não dos covardes. OAB, presidente Simonetti,
Isso é um absurdo o que está acontecendo com a nossa profissão. Um absurdo. A ABI, a imprensa que não pôde cobrir direito esse julgamento, vocês vão se conformar com isso? Vergonha!